Meu nome é Henrique Bosque Filho, eu sou professor de Física da UFRJ e vou responder aqui de maneira mais simples possível a pergunta do interessado, né? Que é sobre o que são as pebranas. É um jovem, né? De 10 anos de idade, então não vou complicar muito as coisas, mas essas pebranas têm a ver com a teoria de cordas, né? Que é definida em 10 dimensões. Bom, o que são essas dimensões, né? Normalmente a gente percebe, né, três dimensões do espaço-tempo, que são, por exemplo, aqui na janela, no quarto, né, a quina aqui do quarto, a gente pode ver a altura, né, a largura e a profundidade. Então essas são as três dimensões que a gente percebe normalmente, né? E curiosamente, né, o tempo, né, que é uma coisa mais abstrata para a gente, ele também é uma dimensão, né? Para Newton, o espaço era uma coisa absoluta e tinha três dimensões e imutável também. E, e o tempo era outra entidade, né, que também era totalmente independente, né, não tinha nada a ver com as dimensões espaciais que a gente percebe. Mas com o advento da teoria da relatividade do Einstein, o Einstein mostra que para o eletromagnetismo estar correto, não ser modificado, a mecânica clássica de Newton, né, a mecânica clássica newtoniana, teria que ser modificada. E de tal maneira que o espaço e o tempo formassem uma única entidade chamada espaço-tempo. Então, a partir da teoria da relatividade especial de Einstein de 1905, nós físicos entendemos que o espaço e o tempo são uma única coisa chamada espaço-tempo. Portanto, o espaço-tempo, né, usual para a gente, ele tem que ter quatro dimensões: três dimensões espaciais e uma dimensão temporal. Bom, com o advento da teoria de cordas, no final dos anos 60, né, e início dos anos 70, quando ela começou, e a gente continua estudando e descobrindo coisas dela até hoje, ela não é uma teoria completamente compreendida ainda. Na teoria de cordas, se descobriu que para essa teoria ser autoconsistente, para não ter problemas internos de definição, que conteria vários infinitos que tornariam a teoria, vamos dizer, intratável. Então, para evitar esses infinitos, esses problemas, a teoria ela é convenientemente definida, né, que ela tenha 10 dimensões do espaço-tempo. Então, essas 10 dimensões, normalmente, a gente pensa em 9 dimensões espaciais, né, como se fosse altura, largura, profundidade e mais 6 outras dimensões espaciais que a gente normalmente não vê, né? E mais a dimensão temporal, né, dentro da ideia do Einstein, porque a teoria de cordas ela é uma teoria relativística, ela é quântica e relativística. Então essa teoria também chamada de teoria de supercordas, ela é definida em 10 dimensões do espaço-tempo. Bom, então dessas 10 dimensões, quatro a gente entende como sendo as nossas dimensões usuais, né, o espaço tridimensional usual mais a dimensão temporal, e sobram 6 dimensões extras, né, que a gente tenta dar uma interpretação, existe toda uma matemática por trás disso, muito esforço foi feito nessa direção, mas essa questão ainda não é completamente compreendida, ela é parcialmente compreendida ainda na teoria de cordas. Não está claro exatamente o que significam essas dimensões extras, como interpretá-las e como fazer que essas dimensões tenham consequências físicas observáveis, isso não está muito claro, apesar de algumas propostas recentes avançarem nessa direção. Pois é, então voltando ao que são então já falei do que são as dimensões, né, o que são as pebranas. Então as pebranas eles são objetos de p dimensões espaciais. Então esse p é um número, é uma letra, né, que simboliza um número que pode variar. Então dentro da teoria das supercordas, as pebranas são objetos que aparecem dentro da teoria das supercordas. Então elas são esse p varia de 0 até 9, que são as dimensões espaciais. Ele seria um objeto de construído em cima das dimensões espaciais. Então esse P pode ser 0, 1, 2, 3, até 9. Então uma zero brana
seria simplesmente um ponto. É um objeto de zero dimensões, é um ponto. Uma umbrana é uma linha, né? Uma corda seria uma umbrana. Uma doisbrana seria um objeto de duas dimensões, que é o que a gente normalmente chama de membrana, né? E, na verdade, daí que veio o nome pebrana. É uma generalização, né, a partir dessa ideia da membrana. Então, nessa linguagem, seria uma doisbrana. Mas dentro da teoria de cordas, você pode ter objetos, né, com mais dimensões, né? Então pode ter uma 3 brana, uma 4 brana, uma 5 brana, até uma 9 brana. Essa 9 brana, ela, em princípio, ela teria todas as dimensões espaciais e ela poderia preencher todo o espaço da teoria, né, se você quiser assim. Ou ela pode ser uma pebrana pequena também, né? E então são esses objetos que aparecem dentro da teoria de cordas. Eles são permitidos, né, nessas múltiplas dimensões, justamente porque a teoria de cordas ou de supercordas ela tem essas 10 dimensões espaciais, né? Deixa eu fazer só um parênteses aqui, que se a gente considerar uma teoria de cordas sem ser supercorda, né, essa teoria ela teria que ter 26 dimensões. Então, nesse caso, as pebranas poderiam ir de 0 até 25 dimensões. Mas essa teoria ela não é satisfatória para descrever a natureza, porque ela não é capaz de descrever partículas como o elétron, próton e tal. E então essas pebranas seriam esses objetos, em princípio estendidos, né? A zero-brana não é estendida porque ela é um ponto, né? Seria simplesmente um ponto dentro do espaço-tempo. E as demais pebranas seriam estendidas, né? De 1 até 9 elas seriam estendidas. Entendeu? Então a gente pode definir, né, esses objetos dentro da teoria de cordas. E tem uma propriedade muito importante, que uma corda aberta, né, para ela poder ter uma interpretação física adequada, essa corda aberta, uma das possibilidades é que a ponta da corda ela encoste exatamente numa pebrana. Pode ser uma zero-brana, uma um-brana, uma dois-brana, uma três-brana e assim por diante. E ela satisfaz uma certa condição nessa pebrana. E essa condição ela é importante para determinar as equações e as propriedades da corda, tá? Ou da supercorda. Tá? Isso vale tanto para a corda sem ser super, como para a supercorda também. Então essas pebranas elas são objetos muito importantes. Depois, mais tarde, se mostrou que, na verdade, essas pebranas elas podem ser identificadas com soluções da própria teoria de cordas, soluções clássicas dentro da teoria de cordas. Elas seriam uma espécie de análogos a buracos negros. Né? Buracos negros são soluções da teoria de Einstein da relatividade geral, que tem um horizonte de eventos, né, além do qual a gente não consegue extrair informações. E essas pebranas, Horowitz e Strominger, nos anos 90, mostraram que essas pebranas, elas, na verdade, são soluções da teoria de cordas, né, como análogos à relatividade geral, e aparecem, então, naturalmente dentro da teoria de cordas. E elas têm essa propriedade de fornecer uma condição chamada condição de contorno, que é essa condição da pontinha da corda aberta, tocando nesse espaço, que é um espaço, né? Na verdade, é um subespaço do espaço-tempo de 10 dimensões, que tem certas propriedades, né? Você pode pensar na pebrana como um objeto estático, mas a teoria mais geral que envolve as pebranas, elas têm dinâmica, né? Elas podem se movimentar, né? Elas têm massa, pode ter carga elétrica. Como elas têm massa, né, de acordo com a teoria da relatividade, então elas deformam e encurvam o espaço-tempo, né? Como o buraco negro também, como o Sol, a Terra, né? Então tem uma série de propriedades interessantes. Então, acho que eu me estendi um pouco na resposta, né? Eu acho que isso aqui a gente poderia falar de mais básico sobre as pebranas. Tá? Qualquer coisa, podem entrar em contato comigo no meu e-mail, pode procurar minhas informações na página do Instituto de Física da UFRJ. Um abraço.